Comportamento. Acredito que você, alguma vez na vida, já deve ter se perguntado por que realiza determinados comportamentos. Algumas pessoas tentam explicar atribuindo isto a uma força que vem de dentro do organismo, impossível de superar e que os impele de maneira inexplicável. Apresento-vos uma abordagem psicológica, a análise do comportamento, conhecida também como behaviorismo. Ressalto que, por conta do nosso breve tempo, não explicitarei as diferenças epistemológicas entre os dois termos. A análise do comportamento é uma abordagem aplicada frequentemente pelas organizações e objetiva atrair clientes potenciais, aumentar a produtividade e o nível de satisfação dos funcionários, bem como diminuir os atrasos nas atividades laborais e etc. O maior expoente dessa abordagem foi o teórico Skinner, que partia do princípio de que o indivíduo emite o comportamento, produzindo modificações no ambiente e, ao mesmo tempo, é por elas modificado. Em outras palavras, as consequências do comportamento influenciarão ou não em sua ocorrência. Esse comportamento foi classificado por Skinner como comportamento operante. Vejamos alguns exemplos de comportamentos que emitimos e suas possíveis consequências. O comportamento de saudar alguém e ser correspondido aumenta a probabilidade desse comportamento se repetir. É diferente de saudar alguém e ser ignorado, não é verdade? Segundo a perspectiva da análise do comportamento, podemos modificar o nosso comportamento a partir de recompensas e punições. As recompensas, por exemplo, podem aumentar a frequência do nosso comportamento por meio do reforço positivo ou negativo. Vejamos as diferenças entre eles. O reforço positivo aumenta as chances de o comportamento voltar a ocorrer devido ao acréscimo do estímulo agradável ao indivíduo. Vejamos alguns exemplos. Exceder a cota de vendas da semana e receber uma bonificação como parte do salário. Essa bonificação provavelmente fará com que você repita o comportamento de exceder a cota de vendas novamente. Comprar no cartão de crédito e receber milhas aéreas. Se você adora viajar, o fato de acumular milhas aéreas pode aumentar a frequência do seu comportamento de comprar com o cartão de crédito. Um outro exemplo seria o de receber um elogio do chefe por ter entregue o relatório no prazo. O elogio provavelmente o estimulará a repetir esse comportamento, assim como a placa de funcionário do mês, participação nos lucros da empresa e etc. Vejamos mais um exemplo. O menino chora e consegue o que ele quer. Nesse caso, sorvete. Qual comportamento você acha que tenderá a se repetir? Exatamente, o comportamento de chorar. Afinal, foi um estímulo agradável ao indivíduo. Alguns pais, para fazer com que a criança deixe de fazer birras, acabam cedendo ao que a criança deseja e, consequentemente, sem se darem conta, estão aumentando a frequência desses comportamentos inadequados. O reforço negativo também aumenta as chances de o comportamento voltar a se repetir, só que por meio da retirada do estímulo desagradável, aversivo ao indivíduo. Vejamos alguns exemplos. Fechar a página do Facebook antes que o chefe apareça em seu departamento, a fim de evitar uma possível advertência. O comportamento que provavelmente voltará a acontecer é o de desconectar da página para se livrar de advertência. Tomar um remédio para a dor de cabeça passar. O comportamento em questão é o de tomar o remédio e o estímulo desagradável retirado foi a dor de cabeça. Usar equipamento de segurança na empresa, a fim de evitar acidentes, também seria um exemplo de reforço negativo. Em suma, ambos os reforços
aumentam a probabilidade de o comportamento voltar a ocorrer. O positivo por meio de algo agradável ao indivíduo que está emitindo o comportamento e o negativo mediante a retirada de algo desagradável. Uma dica para compreender essa distinção entre os reforços é lembrar-se do sinal de adição, que seria o positivo, como a soma de algo, e o de subtração, que seria o negativo, como a diminuição ou subtração de algo. Em contrapartida, a punição diferente do reforço diminui as chances de o comportamento voltar a ocorrer por intermédio do acréscimo de algo desagradável ou da retirada de algo agradável ao indivíduo que está emitindo o comportamento. Por exemplo, chegar atrasado ao serviço e receber desconto no salário. O comportamento em questão é chegar atrasado e o estímulo foi a retirada de algo agradável, ou seja, a diminuição do salário. Um outro exemplo seria o comportamento de ultrapassar o sinal vermelho e receber uma multa. O comportamento que provavelmente iria diminuir a frequência seria o de infringir essa regra de trânsito. Então, caríssimos, nesta videoaula aprendemos um pouquinho sobre a abordagem da análise do comportamento